noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer por mais essa oportunidade e dizer aos irmãos que, como o Abraão falou, eu estou aqui desde meados de 92. Faz um pouco tempo. E aqui eu cresci, aqui eu conheci a Cíntia, aqui eu casei, aqui a igreja me sustenta em oração, em tudo. A igreja paga meu seminário e eu só tenho a agradecer a essa igreja. E hoje é o aniversário do meu pai, ele infelizmente não pôde vir. Minha mãe está doente, olhem para minha mãe, já faz uns 15 dias que minha mãe está com uma dor muito forte. Não pôde vir. Mas essa semana estou completando a maioridade aqui na igreja em relação ao batismo. 24 de setembro de 95, me batizei nessa igreja juntamente com a Cíntia. A gente não namorava ainda, né? 2 semanas depois ela resolveu cair no meu queixo. E 6 anos. Obrigado, amor. Namoramos, casamos e os irmãos sabem a história. Lá em Neemias diz que tem tempo para tudo, né? E depois de 21 anos, essa é a minha primeira vez aqui nesse culto à noite. E pela graça de Deus, um momento bem ímpar na minha vida, né? Fazendo seminário, conquistando, Deus me dando muitas coisas. E eu fico assim, muito agradecido a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Os irmãos continuassem orando pela minha vida, pela vida da Cíntia, da Sofia Laura, por essa família que Deus separou para o ministério, aonde e quando eu não sei. Eu só sei que Deus nos separou. E aonde Deus me mandar, onde eu sentir do Senhor, onde Ele esteja me direcionando, eu irei. Então, continue orando por nós. Ore também pelo Lucas, esse jovem valoroso que está lá no Cibinho, futuro pastor também. E continue orando pela vida dele. Não é só eu, não. Tem o Lucas, tem o André, tem a irmã Carmen e a irmã Paula que estão stand-by, mas em janeiro vão voltar. Ore por nós. Pelo nosso presidente, né? Deus continue abençoando sua vida e direcionando para que continue fazendo a vontade de Deus. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Filipenses. Já um dia desse disse lá na escola dominical que eu gosto desse livro, eu gosto mesmo. Não vou dizer que é meu preferido não, mas eu gosto muito desse livro. Filipenses capítulo 3. Dizem que a gente prega que o certo é pregar o que vivemos, né? E essa passagem ela tem muito a ver com o meu momento, né? Com o meu momento. Diz assim, do 12 ao 16 de Filipenses, diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá.
Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor Deus eterno Pai, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por me dar essa oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra. Mas neste momento, eu me humilho, Senhor Deus, e te suplico, em nome de Jesus Cristo, esconde, Senhor Deus, me esconde, Senhor Deus, atrás da Tua cruz, Senhor Deus, e que só o Teu nome, e unicamente Ele venha a ser exaltado, glorificado, magnificado, Senhor Deus, aqui nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que eu venha, Senhor Deus, a diminuir e o Senhor venha a crescer. Ó Deus, que nada, absolutamente nada, Senhor Deus, que eu venha a falar por mim, mas que o Espírito Santo, Senhor Deus, venha a se apossar do teu cérebro e fale, Senhor Deus, ministre, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Filipenses, os irmãos sabem que foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta que ele escreveu na prisão. Ele estava preso. Hoje cantaram aqui diversas músicas sobre a alegria. Pelo menos 2 músicas a gente viu a palavra alegria e a alegria estampada nos louvores. E Filipenses, escrita numa prisão em Roma por Paulo, até porque a Bíblia lá em Atos fala que a guarda pretoriana estava guardando Paulo. Então, se a guarda pretoriana estava guardando Paulo, era porque ele estava em Roma. Então eu creio, apesar de outros crerem de outra forma, mas acredito que ele estava em Roma. E ele, mesmo assim, ele escreveu essa carta, não só ela, Filipenses, mas como Colossenses, Filemão e Efésios, escreveu na prisão, preso. Coisas maravilhosas ele escreveu para nós. Basicamente, essa carta que fala muito de alegria, fala muito de você se alegrar no Senhor, mesmo preso, ele deixou muitas bênçãos para nós. Ele, na carta, ele começa com algumas saudações, agradece os filipenses, depois ora, depois pede para eles divulgarem o Evangelho e pede também para orar em favor de sua libertação dessa prisão. Depois ele fala daquele hino maravilhoso, né, que hoje até as pessoas tem um cantor que louva esse hino, que está lá no capítulo 2, né, de 1 a 11, um hino extraordinário, no capítulo 2, que fala que até da natureza de Deus ali na pessoa de Jesus. Depois ele exorta que nós sirvamos a Deus com fidelidade, e ele exprime depois a confiança que ele tem com Timóteo, que é justamente o âmago que ele tem com Timóteo, está nessa carta de Filipenses, lá no final do capítulo 2, que também vai falar da enfermidade de Epafrodito, que foi também um colaborador de Paulo. Ele adverte as pessoas que estavam promovendo a circuncisão e achavam que isso era muito importante, apesar de ele ser judeu, mas ele não ele teve certeza que não precisava da circuncisão para ser salvo. E no capítulo 3 ele deixa claro que ele não vai alcançar a perfeição, mas ele continua avançando na direção do alvo que é Cristo. Convida os filipenses a se unirem e não servirem de exemplo a pessoas que estão querendo ser inimigos da cruz, que se
ser diferente dessas pessoas que queriam ser inimigo da cruz. E encerra com as saudações finais e as bênçãos que ele deixa no capítulo 4. Por que a gente tem que estudar Filipenses? Por 3 motivos. Primeiro, porque ele revela o segredo da verdadeira felicidade. Nesta carta, a verdadeira felicidade, ela é revelada a nós. 4 capítulos. Numa sentada você lê, e mais uma você estuda. Também revela a mais pessoal carta que a gente lê de Paulo, assim, a gente percebe como ele se dirige aos filipenses, como ele ama aquele povo. É bem pessoal essa carta. Sim, define Paulo muito bem Filipenses. E por último, revela que é Cristo. O Cristo que ensinou o segredo que conhecemos como nosso padrão. Cristo é o seu padrão? Ele é o seu padrão? 4 coisas que a gente tira desse texto. 4 pérolas que Deus me deu nesse texto. A primeira, o estado de ânimo. Em que estado de ânimo os irmãos, os crentes de hoje estão? Estão animados com a igreja? Estão animados com o evangelho? Estão animados com a sua vida cristã? Ou estão, como diz aquele senhor que broca o roçado lá no interior, ou estão mocorando da vida? Não quer, é de cabeça baixa direto. Como é que está o estado de ânimo? O grande desejo e esforço de Paulo pela perfeição sobre o simbolismo da familiar corrida cristã. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 ao 25, vai dizer assim: tudo faço por causa do evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Não adianta, amados, você começar uma vida cristã. Não adianta você levantar às vezes o braço, não adianta você às vezes vir aqui à frente e logo depois desanimar. Deus quer que você prossiga até o fim, animado. Lá em 2 Timóteo 4,7, um versículo bem conhecido dos irmãos, diz que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deus não quer pessoas que desanimadas. Deus quer pessoas animadas com o evangelho. Deus quer pessoas assim de olhos atentos, de olhos abertos, querendo essa bênção de servir a Deus. Felizmente vemos pessoas desanimadas com tudo, se desanimam por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Até, como eu estava falando hoje, se um instrumento ou não tem na igreja, se uma parede pintada ou não. Hoje, qualquer coisa é motivo de desânimo na igreja. Deus não quer isso de vocês, não. Deus quer que vocês estejam animados. Nesse versículo que eu li de Coríntios, diz assim, que todo atleta em tudo se domina. Ou seja, esforça-se até o máximo.
dá tudo de si. Você dá tudo de si para o Senhor? Você se esforça até as últimas forças para o Senhor? Certa vez um esportista, dando entrevista, ele disse assim: você quer ser atleta? Você treine, mas treine muito, treine bastante, treine até você se exaurir, até você não aguentar mais. E quando você não estiver mais aguentando, sabe o que você faz? Você treina mais um pouquinho, porque é isso que vai fazer a diferença nos outros atletas. Essa é a diferença de você se esforçar até onde você não pode. Senhor, mas eu estou, mas tu ainda tem um pouquinho de força, vai lá. Felizmente vivemos num mundo que nos desanimamos muito fácil. Nesse mesmo versículo de Coríntios diz que alguns vão alcançar a coroa corruptível, mas nós, crentes em Jesus Cristo, salvos pelo poder do Evangelho, vamos alcançar a coroa incorruptível, amados. É por isso que a gente tem que se esforçar até o máximo, até onde a gente pensa que pode, mas nós podemos. Para a gente entender melhor esses pormenores que Paulo quis dizer, imaginemos o antigo estádio em Roma. Os irmãos já viram algum filme, já viram internet, sei lá, YouTube, alguma coisa desse tipo? A pista era ser 1/8, o comprimento era 1/8 de milha romana, que equivale a hoje a 600 pés. E aí o cidadão lá, ele corria, ia e voltava, né? Ou 1 ou 2 vezes, né? E aí aquela questão de ficar agachado, como vocês veem nos 100 metros, nos 200, nos 400, isso vem desse tempo. Os blocos de pedra ficavam fincados na terra lá, e aí os competidores ficavam agachados, e ficavam 2 pessoas com uma corda, uma na ponta da outra, quando a corda caía no chão, eles saíam disparados. E quem ia ganhar? Quem ia ser bem sucedido? Sabe quem é, Márcio? Quem estava animado, quem estava com estado de ânimo para cima. Ou o melhor, conta-se uma ilustração da lebre e a tartaruga. Os irmãos conhecem essa ilustração, não conhece? Não conhece? Conhece não? Da lebre e da tartaruga? A lebre, ela anda com uma velocidade muito grande, e a tartaruga vai naquela, devagar, mas ela está ali, ela está dando o melhor dela. Enquanto que a lebre vai, olha para trás, dá tchau para ela, anda, passa de mim, não vai passar. E aí ela dormia um soninho, ela descansava, e ela, né, não vigiava, e aí foi. Sabe o que foi que aconteceu? A tartaruga ganhou. Sabe por quê? Porque a lebre, ela não estava animada, enquanto que a tartaruga, ela estava ali dando o máximo dela, estava ali quase, mas ela estava dando o máximo, e a lebre não, e a lebre estava lá, eu nem vendo, eu nem aí, sem nenhuma motivação. Você só vai estar animado para correr ao alvo se você estiver motivado. Sem motivação, você não vai estar animado. Você não vai, não tem como. Você está motivado. E o Evangelho, ele é motivante. Estou lendo um livro agora, e diz que os crentes hoje, alguns crentes, algumas igrejas, olham para os descrentes como inimigos ferrenhos. A gente não pode tratar os descrentes como nossos inimigos, as prostitutas como os nossos inimigos, os drogados como os nossos inimigos. Eles são
o nosso alvo. Mas muitas vezes os tratamos como inimigos. O mesmo pode-se dizer da corrida espiritual. Aqui também depende do meu estado de ânimo, do seu estado de ânimo. Paulo, aqui, ele vai rejeitar a ideia que a corrida é boa e valorosa. E ele diz: não que eu já tenha alcançado, nem que eu já tenha obtido perfeição. Lá em 2 Coríntios 3, 4 e 5 diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem da onde, amados? Vem de Deus. Amém? Nós não somos nada, absolutamente nada sem Deus. Ainda que tivesse sacrificado tudo em serviço para o Senhor, ele está certo de uma coisa, Paulo: que não havia alcançado completamente a ressurreição espiritual. Em outras palavras, ele está seguro que ainda não chegou à perfeição. Em princípio, sim. Em princípio, ele chegou porque a partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente é um estado perfeito, é um estado completo. A gente, como diz lá em Mateus 5,48, a gente seja perfeito como vosso Pai é perfeito. Então é um sentido de completo. Não que a gente vai atingir a perfeição espiritual nós vamos atingir só no céu, só nas mansões celestiais. Mas os irmãos têm que buscar. Todos nós temos que buscar essa perfeição. A luta contra o pecado, o temor, a dúvida, ainda não terminou. Ele fala: o fato, portanto, de que os crentes não atingem esta perfeição está exposta, está descrita aqui nas Escrituras. Lá no Salmo 51, diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo as multidões das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, a gente não vai atingir a perfeição aqui, mas a gente tem que buscar essa perfeição, estar sempre em busca desse alvo que é Cristo. Davi, aqui nesse salmo, ele vai pedir misericórdia, e é interessante que é esse eu e tu é bem claro aqui. A questão de Deus, eu e Deus, a relação eu e Deus aqui nesse salmo, ela é explícita. E ele continua constatando o positivo com o negativo, como ele gosta. É o hábito de Paulo fazer isso. E aí ele diz, continua em Filipenses: senão que siga em frente para ver se eu posso alcançar aquilo para o qual eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Aquilo para o qual, por quanto, porque é a mesma coisa, não tem diferença não. Ele jamais, nunca, se Deus não tivesse separado Paulo lá em Atos 9, e ele tivesse dito sim, é claro, é evidente, ele não teria alcançado essa perfeição. E ele prossegue, empenhado no propósito de alcançar, empenhado no propósito de conseguir esse alvo, quando foi chamado lá em Atos 9,15, que diz
Atos capítulo 9, 1 ao 19, mas no 15 é específico quando diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ou seja, tarefa definida. Deus especificou a tarefa a Paulo. E não tenha dúvida mais. Não tenha dúvida que Ele especificou também para você. Ele disse, Ele não falou da forma que falou com Paulo aqui, lá em Atos 9, mas você sente, a partir do momento que você se converteu, a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você tem uma tarefa definida, tem uma meta a cumprir, que Deus lhe deu. No tocante à ideia de correr atrás do objetivo, buscar com empenho ou prosseguir, lá em 1 Timóteo 6:11 e 12, diz assim: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça e piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Em 2 Timóteo 2:22, ele diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Objetivo definido, meta definida para cada um de nós. Não foi porque foi Paulo, que foi o grande apóstolo, talvez o maior. Não. Você também tem uma tarefa. Eu não sei qual é. Eu não sei. Mas os irmãos, eu tenho certeza que sabem. No 13, aqui no versículo 13, ele diz assim: irmãos, não que eu creio que eu mesmo já tenha alcançado. Interessante é a forma com que trata. Irmãos, é um termo carinhoso, um termo afetuoso que ele trata os filipenses. Mostra que Paulo está bastante comovido. Alguns de lá estavam com essa ideia fixada na mente, que por eles ter se convertido a Jesus Cristo, sendo judeus, agora eles tinham atingido o máximo da perfeição espiritual. O top. Agora eu sou o melhor. E aí Paulo, ele acabou com isso, da forma como ele bem fazia, exortando, admoestando e falando a verdade diante da palavra de Deus. Ele disse, parafraseando: essa não foi minha experiência. A retidão legal, a escravidão aos mandamentos externos me serviram de empecilho antes que de auxílio. Como crente em Cristo e sua suficiência, entretanto, estou longe do alvo da perfeição espiritual. Qualquer coisa que os outros pretendam ter alcançado, eu, todavia, ainda não alcancei. Ele disse, parafraseando isso, mas Paulo não era um indolente, Paulo não era um pecador, Paulo não tinha um hábito do pecado, mas ele falou isso para exemplificar. Apesar de ele ter feito tudo em prol do Evangelho, apesar de ele ter viajado, de ele ter feito 3 viagens missionárias e uma a Roma, ter percorrido cerca de 26 mil quilômetros. Na época não tinha Land Rover não, viu? Ele nem tinha Hilux, e nem tinha Concorde, e nem tinha não. Era a pé, barco, camelo, e aí vai. Mas mesmo ele, depois de ter feito tudo isso, ele deixa claro para os irmãos de Filipenses que eu ainda não alcancei. Então, mas ele estava animado. Percebe-se a animosidade de Paulo ao falar com os filipenses. Estava animado com a igreja, estava animado com o propósito que a igreja estava seguindo, apesar dos apesares, mas ele estava animado.
ele não perdia o foco dele. Ele estava empenhado. E é o segundo ponto. Estava empenhado. E Paulo escreve: porém, uma coisa, eu quê? Eu faço. Uma coisa eu faço. Um só e único objetivo ocupa continuamente o pensamento do corredor na pista de corrida: correr para o alvo, para ganhar o prêmio. Eu costumo, já participei de diversas corridas. Desde agosto do ano passado, eu participo de algumas corridas de rua. E vocês não têm noção, a minha primeira corrida foi a corrida da Caixa, ano passado, em agosto. Quando eu terminei, rapaz, assim, eu estava assim, num estado de alegria total. Parecia muito feliz. Isso no ano passado. Esse ano, quando eu terminei meu primeiro 10º quilômetro, lá na Unifor, foi outra alegria. Muito alegre. Mas fiquei mais feliz também ainda quando um mês atrás, quando eu fui participar de uma corrida da Adidas, e eu saí de casa, eu disse assim: eu vou terminar essa corrida em menos de 1 hora. Minha meta foi essa. E eu saí correndo. Corri. Quando eu cheguei no 5º quilômetro, eu olhei para o relógio aqui, para o cronômetro, e eu disse assim: eu não acredito. Vai dar certo. Eu continuei. Quando os irmãos conhecem a Beira-Mar, quando eu cheguei na Tia Naí, ali no aterro, que eu vi o alvo, que é o stand lá, né? Que eu vi o alvo, eu olhei para o relógio, eu disse: oh Deus, obrigado. Consegui. 55 minutos. Para mim foi assim, eu saí, eu terminei a corrida apontando para o céu, e obrigado. Ou seja, eu tinha um alvo. Quando o corredor tem um alvo, ele não permite que nada, absolutamente nada, o desvie de sua rota, do seu propósito. Ele é definido e ele é bem definido. O que eu quero na minha vida cristã? Eu quero simplesmente vir aos domingos à noite, porque de manhã é muito cedo, 8h30 da manhã estar aqui, orar. Não dá para mim não. Mas a minha meta é vir à noite para a igreja, terminar, jantar se tiver, uma merendinha aqui. Então, minha meta, o seu objetivo é esse? Então, meu amado, o seu objetivo está fraco. Deus quer mais de você. Defina melhor o seu objetivo. Deus quer mais de você. Deus quer que você venha para a escola, Deus quer que você evangelize, Deus quer que você trabalhe com as crianças. Eu não sei. Cada um tem o seu. Você vai fazer tudo também, claro. Mas defina seu objetivo. E ele tem que ser bem definido. E para atingir esse propósito é necessário concentração. Se concentre. O grande problema da humanidade hoje é a falta de concentração. E aí, se você for lá em Marcos 4,19, o que tem a ver, Fabiano? Os outros, olha aqui, concentração. Os outros semeados entre os espinhos são que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Se você não se concentrar, se você desviar a sua rota definida, vai acontecer o mesmo que aconteceu aí. As fascinações, o mundo e outras coisas mais vai desviar você da sua rota. E aí você vai se cansar em vão. E aí você vai se exaurir. E aí você vai desanimar. E aí Deus não vai ficar feliz com você.
Então, se concentre. Duas coisas para você se concentrar. O primeiro requisito para você se concentrar é você avançar sem vacilar. E aqui tem dizendo, né, na palavra de Deus, no verso 13 ainda, diz assim: e avançando para o que está adiante. O verbo é bem claro. Se você olhando aqui assim, avançando para quê? Diante de mim estão. É claro isso, amados. Isso aqui é como se ele estivesse fazendo uma pintura do corredor, assim, com todos os seus nervos e músculos à mostra, correndo, se esforçando, se empenhando para conseguir o alvo. Não menos necessário é avançar sem vacilar na esfera espiritual. Porém, se é certo que Paulo, estando ainda vivo, jamais alcançará essa perfeição, uma perfeição de condição, ou seja, uma vida santa, constante, uma vida cristã ininterrupta, sem vacilar total. Por quê, meus queridos irmãos? Ele luta tão ardorosamente por ela. Se ele sabe que não vai alcançar, se ele tem certeza que não vai alcançar essa perfeição, mas ele busca de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso é muito, rapaz, poxa, mas isso é interessante. Ele sabe que não vai, mas ele vai. Ele sabe que não vai alcançar essa perfeição, mas ele prossegue, ele vai, continua, sem parar, sem vacilar. Isso é um exemplo para a gente. Isso é um exemplo. Um exemplo de vida que nos deixa a pensar. Mesmo eu sabendo que eu não vou conseguir essa perfeição espiritual, eu não posso deixar de me empenhar de todo o meu coração na vida cristã. Embora eu sofra injustiças, embora eu sofra difamações, embora eu sofra, embora, não importa. Se empenhe, se anime e prossiga. Terceiro ponto, Paulo continua, verso 14, ele diz: eu prossigo para o alvo. Por derivação, amiga Cássia Joene, a palavra traduzida por alvo significa aquilo para o qual alguém fixa os seus olhos. O meu alvo é ali, não sei. Durante a corrida, a visão daquela coluna, como eu falei no começo da mensagem, no fim da pista, encorajava o corredor a redobrar seus esforços. Ele continuava a correr direto para o alvo, isto é, seguindo uma linha que ligava o seu alvo. Na corrida espiritual, quem é o alvo, amados? Quem é o alvo, amados? É Cristo. Ou seja, a perfeição espiritual nele, como bem falado no versículo Filipenses 3:8 e no 12, né? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar Cristo. E no 12, como eu também digo. Então, a perfeição espiritual nele, bem falado em Filipenses 3:8 e 12, o apóstolo desejava de todo o coração ser completamente libertado do pecado. Procurou ardentemente, de tudo quanto ele tinha, manifestar a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus, como foi bem apresentado o cartaz aqui das Missões Mundiais. Ele vivia, tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Por todos os meios de seu alcance, e particularmente como um testemunho vivo a todos os homens.
lá em Atos 22, 14 e 15, diz assim, queridos irmãos. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. 3 alvos do cristão. 3. O primeiro é conhecer a vontade de Deus na palavra de Deus. Você não vai conhecer a vontade de Deus com um amigo descrente. Você não vai conhecer a vontade de Deus na internet. Você não vai conhecer a vontade de Deus na faculdade, nos professores humanistas, gnósticos, ateus, não. Você vai conhecer a vontade de Deus é na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Outro alvo do cristão é andar diariamente olhando para Cristo. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:2 que olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa. E o terceiro alvo do cristão é ouvir a sua voz e segui-la. Esse versículo, diz assim, João 10, 3 a 5. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas os que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Não é, Silas? Ouvir. Você tem escutado a voz de Deus? Falando ao seu coração por meio da palavra de Deus? Você tem escutado Deus falar com você mediante uma pregação, um louvor, um estudo, sei lá? Você tem escutado? Ou você tem dado a voz aos estranhos, como fala aqui? Esteja de ouvido atento. Este é um dos alvos. E por último, para encerrar, galardão, prêmio. O corredor, ele jamais esquece o prêmio. Como diz lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25 e 2 Timóteo 4, 8, como eu li para os irmãos. E Paulo continua: para o galardão, tirei aqui, Efésios, Filipenses, aliás, para o galardão da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus. No final da corrida, quando o corredor terminava, ele recebia um prêmio. O prêmio era o quê? Eram 500 dracmas de dinheiro, né? E também ele dava o direito de ficar sentado na bancada com os poderosos da época. Ficava lá, né? Pagando de bacana, como diz, né? Pagando de bacana lá. Esse era o prêmio. Todavia, a figura ilustrativa e a significação espiritual não encontram plena correspondência aqui. Não é sempre assim, né? A gente não vê isso. Pois ainda que o prêmio, em ambos os casos, é entregue no final da corrida, a soberana vocação de que fala Paulo no verso 14, acontecerá no momento da sua conversão, como eu bem falei alguns minutos atrás. Portanto, não somente no final da prova. E aqui, como em outros lances, em Paulo, há a menção do chamamento eficaz do Evangelho. Deus lhe chama. Deus lhe chama para ganhar um prêmio. Deus lhe chama para ter esse prêmio com você, do seu lado, e você olhando para ele. Quando eu era embaixador, eu guardava todas as minhas medalhas, todas, perdi. Agora, quando eu estou correndo, eu guardo todas elas lá no armador, mas eu vou fazer um quadrozinho para as minhas medalhas. E a de 21 km para guardar em janeiro desse ano.
Mas todos nós temos esse chamamento, a soberana vocação que Deus nos fez para cada um de nós. O prêmio que corresponde a esse chamamento, que é dado àqueles em que este chamamento realizou sua obra, é outorgado quando a carreira terminar e for apontado o vencedor. Então Paulo, junto com os santos, junto com vocês, junto comigo, junto com aqueles que aceitaram a Cristo, junto com aqueles que se renderam aos pés de Jesus, soberanamente chamado para o encontro do Senhor nos ares. E esse chamamento, esta santa vocação, só é possível aquele que crê, aquele que aceita, aquele que se rende, aquele que diz sim para o Evangelho. Existe real alguma diferença entre alvo e prêmio? Em certo sentido, são uma só, a mesma coisa. Ambos, todos dois, apontam para a mesma coisa, a perfeição. Esta perfeição, ao ser chamada alvo, é considerada como objetivo, esforço humano, e ao ser chamada prêmio, é considerada como o dom da soberana graça de Deus. Ele concede vida eterna àqueles que se esforçam por alcançá-la. Somos nós que devemos, sou eu que tenho que me esforçar para ter a vida eterna. Deus, Ele não crê e nem se esforça em seu lugar. Ele não crê não. Ele não vai sair lá do trono da graça dele e vai dizer assim: creia, por favor, creia. Não, Deus não crê no seu lugar não, irmão. E Ele também não se esforça no seu lugar não. E assim, o trazer pecadores a Cristo e o fazer isso com perfeita devoção, com perfeito, sei lá, tudo que você tem de bom, pertence ao alvo. E a perfeita comunhão com os salvos, antes e depois do dia da grande consumação, pertence ao prêmio. Portanto, é possível distinguir entre alvo e prêmio. O irmão tem prosseguido para o alvo, trazido pecadores à casa do Senhor. O irmão tem conquistado prêmios em comunhão com os irmãos, em comunhão com os santos. O irmão tem se animado com o Evangelho, se animado com a vida cristã, se animado com a igreja, se animado com os trabalhos da igreja. O irmão tem se empenhado em favor desta igreja, desta agência de salvação. Qual é o alvo do irmão? Quem é o seu alvo? O seu alvo é o trabalho? O seu alvo é os amigos? O seu alvo é o mundo lá fora? O seu alvo é a faculdade? Ninguém está dizendo aqui para você não estudar. E você tem que estudar, fazer faculdade, para abençoar os irmãos, médicos, para abençoar os irmãos da igreja, advogados, para abençoar os irmãos da igreja. E aí vai. Assistentes sociais, dentistas, e aí, por aí vai. Ninguém está dizendo também que você não tem que ter amigos, que a amizade é bom. É a própria Bíblia fala que às vezes tem um amigo mais chegado que o irmão. Ninguém está dizendo que você não deve trabalhar para sustentar a sua casa, a sua família. Você tem que trabalhar sim. E trabalhar e ser um bom funcionário onde você vive, onde você trabalha, aliás, dando testemunho de crente. Mas uma coisa a palavra de Deus diz: isto não pode ser seu alvo. Seu alvo tem que ser Cristo. Fico triste em muitas vezes ver crentes que desviam seu alvo por meras futilidades, às vezes por besteiras.
coisas fúteis da vida. Deixam de focar o alvo em Cristo por pouca coisa. Encerro dizendo que prossiga para o alvo. Vá atrás do seu prêmio. Vá atrás do que Deus tem para você, da sua tarefa, do seu dever, que com certeza cada um de vocês, cada um de nós aqui temos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos guarde.